Provérbios 20, mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Irmãos, acompanhem com atenção. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo. Provérbios 20, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, e o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas um homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas um homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Abres os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outrem, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito, faze a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. 2 pesos são uma coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente: é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cães. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O que o ser humano é capaz de fazer por dinheiro? O Luiz falou que tudo. Tem gente que faz tudo pelo dinheiro. Alguns exemplos, alguém poderia citar? O que o ser humano é capaz de fazer por dinheiro? Por aquele que ama o dinheiro. Roubar, matar, mas o quê? Oi? Se prostituir. Oi? Fraude. Oi? Não honrar os compromissos. Corrupção, falso testemunho. Em 2017, o Rio de Janeiro liderava o ranking de latrocínio no Brasil.
que é roubo seguido de morte. E eu penso que isso foi em 2017, essa matéria foi no R7, dia 30 de outubro de 2017. Né? Talvez alguma coisa tenha mudado, mas talvez nem tanto. Uhum. Então o ser humano, ele mata por dinheiro. Se o ser humano mata por dinheiro, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Uhum. Se ele está disposto a tirar a vida de alguém por causa do dinheiro, ele faz qualquer coisa. E aí quando você olha por algo além dessa questão de violência urbana, que seria o latrocínio, parte para a questão política, você encontra a corrupção. E existem também as mortes dentro desse, que talvez não entrem nas estatísticas, né? Pela corrupção. Aí olha só, em 2018, o Brasil tem um ranking, gente, eu fui pesquisar, tem um ranking de 180 países que fala sobre transparência. E aí o Brasil, em 2018, transparência no que diz respeito à corrupção, é um índice que mede a corrupção, índice de percepção da corrupção. Em 2018, o Brasil passou a ocupar a 105ª posição no ranking no que diz respeito a índice de percepção de corrupção. Lá embaixo. O primeiro no ranking seria um país sem corrupção, muito íntegro. Agora tem a pontuação, 0 para totalmente corrupto e 100 para íntegro. Em 2018, o Brasil recebeu a pontuação de 35. 0, muito corrupto, totalmente 100, íntegro. O Brasil recebeu a pontuação de 35. Os países da América Latina, segundo esse site de pesquisa, de transparência, a média da América Latina é 43, o ponto. Pontuação. É a média da América Latina. Então, a ganância, ela está presente em tudo quanto é lugar. Né? A ganância, o amor ao dinheiro, faz o homem tirar a vida do seu próximo, corrompem governos, e isso revela o quanto o ser humano é ganancioso. Começa com pequenas coisas, né? A corrupção, que às vezes lá em cima a movimentação é de bilhões, né? Vai descendo, o valor vai diminuindo, até chegar nos R$10, R$50 para comprar um voto. Um saco de cimento. Quanta gente troca um voto por um saco de cimento? Ah, eu voto em tal pessoa porque ele me ajudou a construir a casa. Mas tá, o que ele fez em termos de integridade dele para a sociedade? Né? Então a ganância, o interesse, porque às vezes a gente fala dos grandões e esquece que às vezes nós que estamos na base favorecemos o próprio sistema da corrupção, porque os caras sabem que podem comprar o ser humano, então fazem alguma coisa. Pode falar, Manuel. Se ele fez essa pergunta, porque a coisa é comum, né? Ó o que o Luiz está falando aqui. Se ele ofereceu para você, Manel, que era da igreja,
É sinal que ele já ofereceu para outras pessoas de igreja que devem ter aceitado, né? Luiz, isso aí não é fácil não, hein, Luiz? Oi. Pode ser que alguém tenha pedido. Então, irmãos, eu só usei essa aí para essa ideia da ganância e da corrupção para introduzir a nossa ideia e de falar sobre a verdadeira riqueza. Esse texto, esse capítulo, ele mostra, como sempre a gente procura observar a maioria dos versículos que vão tratar de um determinado assunto. Semana passada, dentre tantos assuntos que a gente falou sobre honestidade. E hoje, vários versículos desse capítulo 20, ele fala de alguém ganancioso, de alguém ou que é preguiçoso, quer reter alguma coisa sem trabalhar, ganhar sustento fácil, ou alguém que tem 2 pesos e 2 medidas, ou seja, ele usa de balança enganosa, ele está fazendo negócios, mas ele aproveita os negócios dele para enganar e roubar o dinheiro das pessoas. Então a gente vê alguém que está ali amando o dinheiro, amando o recurso e fazendo de tudo para ganhar riqueza de uma forma ilícita. E ele cita até que essa ganância ela não está presente somente em questões de comércio, mas ela está presente também dentro da família. Ela cita alguém que rejeitou o pai e a mãe e pediu a herança antes do tempo. E alguém que pede herança antes do tempo, ele pode até ter, mas não vai ter proveito nenhum. Filho pródigo, exato. Então ele menciona, na maioria desse capítulo, ele está mencionando alguém que está interessado em dinheiro. Por outro lado, alguém íntegro, alguém justo, alguém fiel, que é raro achar alguém fiel, ele diz isso, porque tem muita gente que toca trombone, toca trombeta, né? Dizendo assim, olha, tá vendo como é que eu sou bom? É o que ele fala, tem muita gente que diz, olha, eu sou benigno, eu sou bom, eu faço bem. Mas para você achar as pessoas verdadeiramente que são, é difícil. Né? Ele diz no verso 6, muitos proclamam a sua própria benignidade. Tem gente que vive contando o que faz, o que deixa de fazer. Está vendo, ó? Tem tal situação assim, mas eu faço isso, eu ajudo isso, eu faço aquilo outro, só eu. Então ele está... Exato, porque ele queria o retorno igual. Né? Tudo isso tenho feito desde a mocidade. Né? Então ele fala no verso 6, olha, mas o homem fidedigno, quem achará? Você pode até achar alguém que conta vantagem, que fala o que fez, mas aquele que é fiel, de verdade, justo, íntegro, esse é difícil. Então vamos lá, eu vou fazer olhar para esse capítulo no final, o nosso fechamento. De um lado, o insensato, aquele que não tem sabedoria, que é ganancioso. Do outro lado, o homem justo, fiel e íntegro. E a gente vai olhar essas características e o que o Novo Testamento, o que a Bíblia nos fala sobre isso. Né? E vamos fazer o fechamento com a figura do Senhor, Deus e Rei, que também tem nesse capítulo. 3 personagens aparecem nesse capítulo. O ganancioso, o fiel e o rei. O rei é a figura do Senhor, que julga todas as coisas. Né? E o ganancioso, que vai enganar, trazer rixas e tal. Então vamos lá, o verso 1, ele vai falar que essa pessoa, né, que é regida pelos prazeres, se deixa dominar pelos prazeres. Aqui a figura, a ideia do prazer, a ideia da bebida. Né? A Bíblia fala, Paulo ele fala isso lá em Efésios, que nós não devemos nos embriagar, mas devemos nos encher com o Espírito. Não proibiu de beber, mas ele falou assim, não devemos nos embriagar, mas devemos nos encher do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, se de um lado existem aqueles que querem encher a vida com os prazeres da carne,
Existem aqueles que precisam encher o coração com a presença de Deus. A presença de Deus, a gente precisa lembrar, é suficiente, mais poderosa e mais prazerosa do que qualquer outro prazer. Esse texto que eu citei está em Efésios 5, verso 18. O verso 3, aí voltando para o capítulo 20, o verso 3, ele vai mencionar alguém que promove contendas e rixas. Então, contenda e rixa é a mesma coisa, né? São discussões. E aí ele menciona, mas todo insensato, na parte B, no finalzinho do verso 3, mas todo insensato se mete em rixas. Se a gente ler o verso 19, também tem a relação com essa parte B do verso 3, o verso 19 ele diz assim, o mexeriqueiro revela o segredo, que é o fofoqueiro. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Não compartilhe os seus segredos com qualquer pessoa. Não peça conselhos a qualquer pessoa. É importante que a gente vigie isso. Né? Nem todo mundo que está do nosso lado está apto para ouvir o nosso desabafo e nos aconselhar. Então, que às vezes a gente acaba aumentando o problema. É importante compartilhar as nossas lutas, dificuldades, mas às vezes a gente acaba aumentando o problema dependendo com quem você compartilha. Né? Então ele está falando que essa pessoa sem sabedoria e gananciosa, provoca discussões, provoca rixas, inimizades. No Novo Testamento a gente não vai encontrar essa palavra rixa, mas a gente vai encontrar um sinônimo dela que está dentro desse versículo também 3, que é contenda. Paulo ele vai criticar a igreja de Corinto, em que entre os próprios irmãos, né, para a gente ter uma ideia, entre os próprios irmãos havia contendas. A contenda entre os irmãos eram discussões e o tema era eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Os irmãos conseguiam discutir e arrumar inimizade por causa disso. E aí Paulo chega dizendo, graças a Deus eu não batizei muitos de vocês. Né? E aí, entre esses irmãos havia essa dificuldade, essas contendas. Né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 11, ele menciona isso. Né? Eu vou ler aqui o texto para os irmãos. 1 Coríntios 1, 11, ele diz assim, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Aí no capítulo 3, verso 3, ele diz, portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então a contenda, o homem sem sabedoria, ele promove discussões, ele não abafa o caso, ele coloca lenha na fogueira para aumentar a discussão. E a gente já mencionou isso uns dias atrás, né? Quando alguém vem falar alguma coisa, a pessoa fala assim, não, é isso mesmo, e acaba valorizando o comentário, né, a maledicência, a fofoca daquela situação. Então Paulo ele está dizendo, olha, viver assim é viver segundo a carne. Então longe de nós tudo isso, longe de nós contendas, rixas, inimizades em relação uns aos outros, porque um pensa de um jeito, porque o outro pensa de outro jeito, um se acha mais espiritual do que o outro, longe de nós qualquer motivo para que a gente esteja dividido, mas que a gente ande em unidade. Tiago, irmão do Senhor Jesus, na carta, ele vai dizer, no capítulo 4, verso 1, ele vai falar sobre isso. De onde surgem as discussões, as contendas? Ele vai dizer, dos prazeres que estão na carne de vocês. Capítulo 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Seja os desejos que nós temos, porque queremos de um jeito diferente do outro, aquilo que nós pensamos tem que ser do nosso jeito, isso traz divisão. A gente valoriza mais o nosso desejo do que a unidade. E aí Paulo ele orienta Timóteo falando, olha, se tem alguma coisa, se vai trazer alguma discussão, evita as discussões sobre genealogia, as discussões que não vão trazer proveito nenhum. Evita isso, evita a contenda, então foge, né? Foge da discussão. Eu dou um
um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Gente, isso não é coisa de crente, não. Aí você tem lá no Facebook que alguém falou alguma coisa que você não gostou, você foi, e assim, você acha o dono da razão e vai falar, vai discutir na internet. Não convém. Exatamente, né, Luiz? Isso aí. Né? O verso 4, ele vai mencionar o preguiçoso, que gosta de ter tudo nas mãos, mas ele não gosta de trabalhar. O verso 13 também menciona isso. No Novo Testamento, não vou abrir nesse texto, acho que não tem necessidade de a gente aprofundar, apenas citar. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, do verso 10 ao 12, Paulo ele vai mencionar isso, ele vai falar, olha, quem não trabalha também não coma. É necessário que a pessoa tenha o sustento e tenha de onde tirar o próprio pão. Então ele vai mencionar isso, já está lá, né? Mateus é rápido, né, Mateus? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Até isso nos ajuda a ter discernimento a respeito de ação social. Nós comentamos isso semana passada, né? Falamos sobre o pobre e o rico, falamos sobre ação social, ajudar alguém que não quer ser ajudado, que não quer trabalhar, não quer um serviço, você arruma serviço para a pessoa diz assim, esse aí eu não quero. Né? Foi o que a gente mencionou semana passada. Né? Então, a Bíblia é clara e fala, cada um tem que produzir o seu próprio sustento. Né? E aí, é interessante que essa pessoa gananciosa, se ela puder ter vantagem, ela vai ter vantagem, até ganhando dinheiro estando à toa, né? Sem trabalhar, às custas dos outros. Né? Então, o ganancioso é isso. Qual o benefício que eu posso ter nessa situação? Né? Então, ele está sempre pensando nisso, no dinheiro que ele pode ter, no benefício que ele pode ter. Uma coisa é a gente colocar o coração, porque nós podemos fazer negócios. A Bíblia diz claramente, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Né? O problema é quando alguém resume a sua vida naquilo que ela tem, e não em quem ela é, naquilo que Jesus fez. Né? Não, correto, mas o que ele está colocando aqui nesse texto, aí eu já vou avançar, já vou sair do aspecto aqui do preguiçoso. Né? Quando ele coloca 2 pesos e 2 medidas, quando ele coloca esse texto, olha só, pegando nesse ponto aí que o Juvenil mencionou, já adiantando um pouquinho, deixa eu achar o versículo aqui, verso 14, porque pode ter acordo, mas qual a intenção que esse acordo foi feito? Aí ele diz assim, nada vale, diz o comprador. Mas indos, então se gaba. Ou seja, eu tive uma vantagem. Eu coloquei um preço mais barato no produto do outro para tirar uma vantagem sobre ele. Aproveitei a situação porque ele estava precisando de dinheiro e ofereci um preço lá embaixo. Na negociação eu falo, isso aí não vale nada não, rapaz, olha isso aí, como é que tá, cheio, vou comprar um carro, né? Esse carro aí, ó, tá com pneu careca, tá com não sei o quê, aí eu desvalorizo o máximo para poder o quê? Para poder me dar bem. Eu estou fazendo o quê? Colocando o dinheiro em primeiro lugar, me dando, projetando o meu benefício, o meu enriquecimento sobre a vida de outra pessoa. Entendeu, Juvenil? Então, o acordo ele pode vir, mas com qual intenção eu fechei esse acordo? Eu saí dizendo assim, não, eu me dei bem. Eu fui mais esperto que o outro. Porque, o mundo é dos espertos. Não, nós somos cristãos. A gente é verdadeiro até mesmo nos negócios. E precisamos ser justos nos negócios que nós fazemos. Eu já vi essa frase. Né?
Então, já mencionei o verso 14. Associado ao verso 14, irmãos, nós temos o verso 10, verso 23 e verso 17. Tá? São os versos que vão mencionar o quê? Que Deus abomina a injustiça, o roubo, o engano. Existem aqueles que se aproveitam dos outros, que não valorizam os outros, é a ideia do verso 14, né? O caminho do dinheiro fácil traz morte, verso 17. Suave ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Esse pedrinhas de areia é a ideia da morte. Se alguém foi morto, foi jogado lá e foi... Porque alguém que não é enterrado da maneira certa, o que faz? Faz qualquer buraco e joga areia em cima, terra em cima. A boca cheia de pedrinhas traz essa conotação de morte. Então, para quem ganha, parece tranquilo, né? Porque a Bíblia fala isso a respeito do ímpio, a respeito do mal. Parece que ele, no Salmo 73, ele menciona isso, que os ímpios não partilham das canseiras dos mortais. Vão sempre tranquilos nas suas iniquidades, na sua maldade. Aí o salmista fala, quase me resvalaram os pés, porque eu cheguei a invejar isso, né? Aí ele diz lá na altura do verso 14, verso 17 do Salmo 73, dizendo, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Né? Então a gente precisa lembrar disso, porque às vezes nós deixamos alguns princípios, foi muito bom esse comentário juvenil, porque às vezes nós deixamos os princípios e valores que a sociedade tem e tomamos esses princípios e valores para nós como se eles fossem de Deus. Se eu combinei uma coisa com a Ana, ela concordou e eu também, é a mesma coisa chegar, né? Aí eu me dei bem, né? Mas como você se sentiria se viesse um adulto, fizesse um negócio com o seu filho criança, seu filho está lá mexendo no celularzinho dele lá, de 6, 7 anos, aí vem um adulto e fala, toma aqui, e que eu te dou esse presente, você me dá o celular. Né? A gente já vai falar, é injusto. É injusto por quê? Porque a criança não sabe. Então, é a mesma coisa quando a gente negocia com alguém, né, tentando usurpar alguma coisa, ser beneficiado, sem tratar com justiça a todos. Pode falar, Manel? É verdade. Uhum. É verdade. Lidiane, você lembrou de um ponto contextualizado bem próximo de nós aqui, muito bom. E aí nós percebemos o quê? O que isso? Revela a ganância do coração humano. Agora, escapa alguém? Mas a pergunta, Luiz trocou uma pergunta que é importante. O que a gente faria se nós fôssemos donos desse mercado? A pergunta não é essa, a pergunta é, o que Jesus faria se ele fosse dono desse mercado? Né? Exato. Na verdade, tudo que a gente faz, né, é o que Jesus faria, né? Você depois, Rodrigo. Uhum.
Só não fala o nome da loja, tá, Manel? Porque ele está transmitindo. Deus te deu umas experiências hoje, Manel, só para melhorar o nosso estudo. Né? Uhum. Vamos abrir lá em Efésios. Rodrigo, você ia falar? Uhum. 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 Exato. Ana, você ia mencionar alguma coisa? Uhum. Moral da história: nunca coloque a nota de 2 perto da de 100. Se você tiver uma nota de 100, Ana, né? Se você tiver uma nota de 100, não coloca ela junta não, coloca no compartimento separado, né? Eu já não posso fazer isso, né? É verdade, Rafael. Muito bom. Bom ouvir, né? Esses exemplos. Ainda foi a sua casa ainda, né? Efésios 4, 22. Efésios 4, 22. E aí um contraste entre esse homem ganancioso, né? Efésios 4, 22, ele diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Se de um lado existem aqueles que são regidos pela ganância,
Nós, como cristãos, nos despimos do velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano. De um lado existe aqui o velho homem que queria enganar, que o desejo era expresso em forma de engano. Nós nos revestimos do novo homem, criado segundo Cristo. E aí, voltando lá em Provérbios 20, esse homem fiel, esse homem íntegro, nós encontramos aí do verso 5 ao verso 7. Verso 5 ao 7, ele diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Ou seja, quem tem sabedoria consegue discernir o que está no profundo do seu coração. Quem não tem sabedoria não consegue alcançar, né, esse entendimento. Muitos proclamam sua própria benignidade, mas um homem fidedigno, quem o achará? Ou seja, quem é fiel, quem é íntegro, não fica levantando bandeira de que é. Quem fala a verdade não precisa ficar jurando por Deus que fala a verdade. Quem é reto não precisa ficar dizendo, eu sou reto. É tão raro, né? Os homens seriam escassos. O profeta Isaías está lendo hoje, né? Uhum. Verso 7 ele diz: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Ou seja, enquanto o verso de número 20 e 21 mostra que a ganância alcança a família de alguns, dos gananciosos, e eles não têm bênção, a herança não será abençoada. Mas aqueles que vivem em integridade, a família e os filhos são felizes, são abençoados. Ou seja, experimentam realmente a bênção de Deus. Obrigado, Rocha. Verso 20, verso 21. Esse eu já mencionei, né? Verso 20 e 21. Verso 22. Verso 22 ele vai dizer: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Aqui em harmonia com o verso 3, que é o rixoso, que é aquele insensato que não tem sabedoria, que traz discussão, que traz mal entendimento. Obrigado, meu amigo. Que traz discussões, contendas e quer se vingar. Porque quem arruma rixa, contenda, senão aquele que quer fazer valer a sua vontade, né? E o homem da vingança é a mesma coisa. Então ele está dizendo, não é sábio querer vingança. Já passei por situações assim de pessoas falando comigo: olha, eu vou me vingar, vou fazer isso, isso, isso. Fala, essa não é a vontade de Deus. Luiz sabe cada história, né, Luiz? Luiz conhece cada história, né? Então, o verso 5 até o verso 7, ele está mostrando, né, como essa pergunta que ele faz na parte B do verso 6, mas o homem fidedigno, quem o achará? E aí eu fui levado para Mateus, capítulo 5, eu nem preciso abrir, mas todos conhecem esse texto, quando Jesus ele menciona: entrai pela porta estreita. Jesus fala isso no Sermão do Monte. São muitas pessoas que entram na porta estreita? Não, são poucas. Os homens que andam na porta estreita, que é o caminho de justiça, que é o caminho de retidão, de obediência, são raros, são poucos. Que nós sejamos esse povo raro, né? Que nós sejamos essas pessoas raras que fazem a diferença. Cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus, né? Cada dia. Luz de dia e sal de dia e de noite também, né? Direto.
Então, nós somos chamados a fugir da contenda, fugir da vingança. Romanos capítulo 12, só lembrando, Romanos 12, ele fala: não te deixe vencer com o mal, vença o mal com o bem. Da partir do verso 9, e aí lá na altura do verso 17, ele vai mencionar isso, vai falar que a vingança é do Senhor e nós não podemos deixar vencer com o mal, mas vencer o mal com o bem. São poucas as pessoas que entram pela porta estreita, pelo caminho apertado. E aí eu quero mencionar mais uma postura do justo, no verso de número 25, ele diz: laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Aqui 2 ensinamentos. O justo, se ele fizer um voto, ele vai cumprir, ele vai pensar nas consequências, ele vai avaliar se ele vai cumprir aquilo, se ele vai ter condições de cumprir aquela promessa que ele fez diante de Deus. A Bíblia não condena fazer promessas e votos. Você só não pode viver disso. Tudo você faz promessa, tudo você faz um voto a Deus, aí você torna o nome de Deus irreverência, acaba sendo irreverente em relação ao nome de Deus, né? E aí ele menciona, quando você chama alguma coisa santo precipitadamente, ou seja, você considera algo correto, algo santo, algo que Deus considera pecaminoso, algo que Deus considera errado. Então, e aí, esses 2 ensinamentos dentro desse versículo. Você não faz um voto se você não vai cumprir. E a Bíblia mesmo diz: Deus não se agrada de voto de tolos. Aí alguém diz assim: eu não vou assumir compromisso nenhum com Deus. Tem outro lado também. Eu não vou assumir compromisso nenhum com Deus, porque se eu assumir um compromisso e não cumprir, é pior. Aí a pessoa nunca assume um compromisso com Deus. Está errado. Existem pessoas que querem se esquivar. Eu não faço a oração do Pai Nosso. Por que você não faz a oração do Pai Nosso? Porque está dizendo lá: perdoa as nossas dívidas assim como eu perdoo aqueles que me devem. E eu tenho uns probleminha aí, então não posso orar. Não é assim que a gente escapa da ira divina. Lembra quando eu perguntei? Ganancioso. Quem escapa disso? Como o Rodrigo falou, a gente avalia o externo, mas é a avaliação particular. E a gente vai perceber que em alguma medida, todos nós somos. Né? Então é nesse ponto que a gente vai chegar. E aí, eu quero, antes de mencionar, quero falar mais uma vez do justo. Verso 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? A gente fica querendo saber os porquês, conhecer o futuro, tem muita ansiedade no nosso coração. Na verdade, tudo está nas mãos de Deus, e a gente precisa aprender a descansar e confiar que a nossa estrada, o nosso caminho está nas mãos do Senhor. Os porquês da vida, o nosso futuro, tudo pertence a Deus. A ganância, o dinheiro. Algumas conclusões que a gente tira até aqui. A ganância e o dinheiro não podem comprar a purificação dos pecados. E muito menos os lábios rixosos, enganosos, podem defender alguém diante do Senhor. Pode contar a mentira que for, mas nenhum lábio consegue enganar Deus. E aí, verso 9, olha o verso 9. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? E perceba que esse trecho, ele mencionou logo após falar do justo. Quem pode dizer: purifiquei? Essa purificação não é uma linguagem que a gente faz, cujo autor somos nós mesmos. Né? Sabemos que só Deus pode purificar. Então, aí quando ele menciona o verso 19, o verso 3, né, o rixoso, o lábio enganoso,
aquele que engana, quem pode enganar? E aí onde ele está aqui, deixa eu encontrar. Quem pode enganar o Senhor? Verso 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Quem pode enganar aquele que fez o ser humano? É igual pai e mãe conhece filho. Né? Pai e mãe conhece filho. E aí o filho já olhou assim, pai, ó, não fiz nada, hein? Aí a Isabel já aprontou alguma arte. Né? Agora, se nós que somos pecadores, não somos oniscientes, sabemos distinguir quando os nossos filhos estão nos enganando, tentando nos enganar, você acha que Deus vai ser convencido por uma mentira que a gente conta? Senhor, não era bem assim, Senhor, eu fui levado a fazer isso. Foi por isso e por isso, a gente justifica os nossos pecados. Ninguém pode se justificar diante de Deus. Todos os seres humanos são pecadores. Verso 11, até a criança, algumas traduções aqui falam o jovem, tá? Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então, as nossas atitudes revelam quem nós somos. Em outras palavras, nós somos pecadores falhos, porque você pode até não se deixar corromper por uma nota de R$100. Será que essa pessoa que te devolveu, vou usar você porque você usou feira, essa pessoa que te devolveu as notas, será que ela faz declaração de imposto de renda de toda a mercadoria que ela compra, de tudo que ela vende? A gente pode, aí eu vou usar uma expressão que Jesus usa para os religiosos, eles coavam um mosquito, engoliam um camelo. Ou seja, praticavam a justiça em algumas áreas, mas em outras escancaravam no pecado. Algum de nós aqui estaremos livres disso? Tiago ele diz: quem obedece toda a lei, tropeça num só preceito, é réu de todos. Aí, é isso aí onde eu quero chegar. É exatamente aí onde eu quero chegar. Eu já estou partindo para a minha conclusão, que é o último ponto. Porque o verso 2, ele vai falar do rei, o bramido do leão é o terror do rei. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a própria vida, ou seja, quem provoca a ira do rei vai morrer. Verso de número 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. É um rei que tem ira, é um rei que vê todas as coisas e julga porque ele dissipa o mal. Verso 12. É o Senhor que fez todas as coisas, o Senhor Criador. Verso 26. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. Jesus conta uma parábola assim, que um homem tinha um campo e ele tinha plantado lá trigo. De noite vem o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Os empregados dele perceberam que ali estava crescendo joio. Falaram para o patrão assim: deixa a gente arrancar o joio. O patrão falou assim: não arranque o joio agora, porque senão você pode arrancar o trigo também. Espera o tempo da colheita. No tempo da colheita eu vou mandar vocês arrancar o joio. E aí então vocês vão separar o joio num lugar enfeite e vão queimar ele. Aí Jesus fala lá em Mateus, capítulo de número 24, capítulo 25, verso 31, que no último dia, quando ele voltar, vai ter um trono. E aí os anjos dele vão separar as ovelhas dos cabritos. E ele vai julgar. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. O julgamento de todos. E aí esse joeirar, né, o rei sábio joeira os perversos, alguém que joeira o trigo, ele separa o trigo do joio.
Ele tira o trigo da palha. Ele peneira. Quando Jesus, na conversa com Pedro, Pedro falou, eu vou contigo até a morte. Jesus falou assim, Pedro, o diabo pediu para peneirar você. Ou seja, o diabo pediu para ajoelhar você. Para mostrar que você não é trigo, que você é palha. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Pedro precisava da graça e da misericórdia de Jesus e da intercessão de Jesus para permanecer na fé. Porque ele mesmo percebeu isso e viu que ele chegou a negar o Senhor. E não foi uma vez só. E aí então, o Senhor que se ira, que julga com justiça, que criou todas as coisas, Ele separa quem é dele de quem não é. Ele sabe se você é dele, se você não é dele. A árvore boa conhece pelo bom fruto que ela dá. A árvore má não pode dar fruto bom. E aí existem outros textos que eu quero mencionar. Por exemplo, o Salmo 32, verso 1 e 2, ele diz, bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto, a iniquidade é coberta. Feliz é aquele que recebe o perdão de Deus. Só Deus pode perdoar. Jesus é o rei que julga. E ele julga como? Verso 28. O amor e fidelidade preservam um rei e com benignidade sustém ele o seu trono. Jesus é o rei que reina com amor, com fidelidade, com justiça, com benignidade. Em Isaías 11, o rei que viria, ele viria e julgaria com justiça, não segundo a vista dos seus olhos, mas segundo a vontade do próprio Deus. E aí nós lemos em Apocalipse, capítulo 20, verso 11, em Mateus 25, 31, texto que eu já citei, Jesus julgando o mundo. E Apocalipse 19, verso 16, João tem uma visão de um cavaleiro montado num cavalo branco, de vestiduras brancas, ele tem um manto, na sua coxa, sobre o manto um nome inscrito. Que nome está escrito lá? Ah, você já colocou? Ah! Eu tenho que combinar com você antes, quando eu for fazer a pergunta, né? Eu não combinei com você. Que nome está lá? Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele quem julga, é Ele que reina. Encerrando dizendo, o dinheiro compra muitas coisas. Compra muitas coisas, mas não compra, verso 3, a honra de um homem. Não compra a honra de um homem. Não compra a felicidade no lar, verso 7. Não compra o perdão e a salvação, verso 9 e verso 26. Eu falei sobre a ganância e depois eu mencionei o tema, a verdadeira riqueza, ou as verdadeiras riquezas. Essas são as verdadeiras riquezas da vida humana. Essas riquezas só vêm de Jesus. Todas as bênçãos que nós temos só podem vir de Jesus e por meio dele. Então, essas são as riquezas. Então que nós pensemos nas verdadeiras riquezas, uma verdadeira riqueza que vem de Jesus por meio dele, que dinheiro nenhum pode comprar. Exatamente. Né? Alguém quer falar, fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Isso aí. Né? Que tenhamos sempre isso em mente, né? Sermos instrumentos nas mãos de Deus, né? Para mantermos a integridade, fidelidade. A gente não precisa ficar contando, né? Porque há aquele que diz, eu sou benigno, mas o homem fiel, onde estará? Né? Que nós estejamos na feira, na padaria, na loja de material de construção,
que nós estejamos em casa, na escola, onde quer que no trabalho, onde quer que nós estejamos, que nós sejamos esse homem íntegro, essa mulher íntegra, que escolheu fazer a vontade de Deus e entender que a verdadeira riqueza não está naquilo que o dinheiro pode comprar, mas na honra, na felicidade do lar e no perdão e na salvação dos nossos pecados. Vamos ficar em pé, vamos orar.